Então, pessoal, dando continuidade, né? Então, agora a gente vai conversar um pouco quais são os problemas, né, dessa população atmosférica e como é que a gente faz essa análise também, né, da qualidade desse ar, tá? Então, a gente já falou um pouquinho, né, dos gases indutores, né, de efeito estufa, né, que podem causar, por exemplo, buracos na camada de ozônio, levando ao aquecimento, né, atmosférico, né, um pouquinho desses gases também que podem ser liberados, né, na atmosfera e chegando lá nas nuvens, chegando, né, se ligando à água, vão formar compostos ácidos, né? E quando chove, vai chover, essa água que cai da chuva vai ter um pH baixo, né, em torno de 5,6 mais ou menos. E isso pode ter alguns problemas como degradação, né, de estruturas, né, degradação de carro, degradação de ferragens de algum prédio, grades e assim por diante, tá? Além disso, né, a gente, né, quando a gente tem uma alteração, uma degradação do ar, né, a gente compromete também, né, outras situações, como por exemplo, a gente vai ter um grande comprometimento, desculpa, de processos fotossintéticos, né? Como a gente viu, pode afetar as plantas e as plantas, né, são necessárias para que faça a fotossíntese, né? E a gente tenha essa troca, né? Parte planta, parte a gente, que vocês já conhecem bem, né? Fora isso, nessa poluição, ela pode levar prejuízo para a vegetação, nessa vegetação tanto terrestre quanto a vegetação aquática, né? A poluição ela pode ser uma agressão aos ciclos do nitrogênio, ao ciclo do oxigênio, ao ciclo do carbono, né? E tudo isso vão gerar mudanças climáticas, né? Então, por exemplo, esse ano aqui em Caruaru fez um frio durante muito mais tempo do que outros anos, né? E isso muito provavelmente pode ser já efeito, né, dessa poluição, né, da forma como a gente vem tratando nossa, a nossa natureza, né? Como, por exemplo, um desmatamento que acontece lá na Amazônia. Ah, professora, a Amazônia é lá embaixo, a gente está aqui, né? Mas a Amazônia ela não é chamada de pulmão do mundo à toa, né? Então, a Amazônia, por exemplo, ela é responsável por produção de nuvens. As nuvens daqui, as nuvens do Rio Grande do Sul, são todas produzidas lá na Amazônia. Por correntes de ar, elas cruzam o país inteiro, tá? Então, quando a gente desmata, né, a gente também está jogando esses gases indutores no ar, né? Então, isso também pode fazer com que a gente tenha mudanças climáticas, né? A gente tem locais que eram extremamente frios, já não estão mais frios, que não estão mais tão frios, né? A gente já tem geleiras derretendo, né? A gente já tem locais acontecendo alguns acidentes climáticos que antigamente não acontecia, né? A gente pode ter também uma diminuição da intensidade da luz, né? Ela pode afetar a água, pode afetar o solo, tá? Então, se eu tenho um solo com um ar poluído, né? Quando chove, isso vai para o solo, né? Pode afetar a qualidade da água. A gente está tomando uma água, né? Ou utilizando uma água que está, né, contaminada com poluentes, né? E fora aos vários prejuízos à saúde, tanto humana, tanto nossa, né? Como também à saúde animal, né? Então, a gente tem várias patologias, falando agora de nós humanos, né? Como várias patologias, por exemplo, do trato respiratório, né, causados pela poluição atmosférica, né? Problemas respiratórios, problemas como asma, por exemplo, né? Então, por isso que a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? E tem que fazer essa análise para determinar, né, como está essa qualidade. E se a gente vê que numa região, num local, essa qualidade está ruim, o que a gente faz para melhorar? Né? Por isso que a gente vai ver que tem várias legislações aqui no Brasil e tem acordos, como eu falei, como aquele acordo de Paris, o acordo de Quioto, que são acordos internacionais, porque isso não é um problema local, termina sendo um problema do país e do mundo inteiro. Tá? E aí, por isso, é tão importante a gente monitorar a qualidade desse ar. Tá? Então, quais são os principais objetivos do monitoramento do ar? Tem vários, tá? A gente vai citar aqui alguns.
né? Então, como objetivo, um deles é fornecer dados, né, para que a gente possa gerar ações de emergência durante períodos de estagnação atmosférica, né, quando esses níveis de poluentes na atmosfera possam representar um risco à saúde humana, né? Então, se eu monitoro e vejo que eu tenho, né, um nível muito grande de poluentes, e esses poluentes estão afetando a saúde humana, né, então eu tenho como gerar ações para minimizar isso daí ou até mesmo fazer com que isso não aconteça, tá? Fora isso, avaliar a qualidade do ar à luz de limites estabelecidos para proteger a saúde e o bem-estar da pessoa, né? Porque a gente não vai conseguir ser livre 100% disso daí, né? Mas a gente vai ver, né, que a gente tem algumas legislações, né, que a gente tem alguns limites que são estabelecidos, e, né, esses limites são estabelecidos a partir, né, de limites, tipo, a partir desse limite eu vou poder ter problemas. Até esse limite é difícil que eu tenha problemas, mas para isso a gente tem que estabelecer isso daí. Então a gente tem que avaliar essa qualidade, né? E também acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar devido a alterações dessas emissões de poluentes, tá? Tá? Então, mas para a gente atingir esses objetivos aqui, é necessário a gente fixar esses padrões de qualidade do ar, né? Então, eu tenho que dizer até que nível é tolerável, né? Até que nível eu posso ter de poluente, porque se eu tiver mais, eu vou ter um prejuízo, né? Então, a gente vai ver, né, como fazer isso. Tá? E então, o que é esse padrão de qualidade de ar, né, que eu falei, né? Então, o padrão de qualidade de ar ele vai definir legalmente um limite máximo para a concentração de um determinado componente atmosférico, né, para que a gente garanta a proteção da saúde e o bem-estar das pessoas, tá? Então, esse nível de poluição do ar ele vai ser medido pela quantificação das substâncias poluentes presentes no ar. Então, não vai ser uma substância que a gente vai determinar a concentração, são várias, tá? Então, a gente tem legislações, né? O Brasil tem legislações para dizer quanto, né? Qual é a concentração, qual é o limite máximo que eu posso ter desse poluente no ar e que não vá causar problemas à saúde, certo? Mas relembrando, o que é o poluente? O poluente, como a gente viu, é qualquer substância presente no ar e que com sua concentração possa tornar ele impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, né? Então, vai ser um inconveniente ao bem-estar público, né? Vai causar danos a materiais, à fauna, à flora, vai ser prejudicial à segurança, ao uso e gozo das propriedades e às atividades normais da comunidade. Isso tudo vai ser prejudicado, né? A partir desses poluentes que vai gerar, como a gente viu, a poluição atmosférica, tá? E a gente tem alguns poluentes que servem como indicadores de qualidade do ar, tá? Como o gás carbônico, né? O SO2, poeiras em suspensão, o CO, né? O O3, o ozônio, os compostos de nitrogênio, tá? E esses poluentes, eles são classificados como poluentes padrões, né? Então, o poluente padrão é um poluente que ocorre com grande frequência, né? Que é danoso à saúde e ao bem-estar da população, tá? E além de comumente causar danos a outros receptores, como plantas, como outros animais, tá? Então, como eu falei, a gente tem algumas portarias, né? Principalmente a portaria normativa número 348, de 1990, e a resolução do CONAMA, número 3, de 26 de junho de 1990, tá? Então, o CONAMA, para quem não sabe, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Então, essas resoluções, além dos poluentes padrões, né, ela estabelece limites, né, que a gente chama de limites primários e limites secundários, tá? Os padrões primários, né, são referentes às concentrações de poluentes que, quando ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população, tá? Então, a gente pode dizer que são os níveis máximos tolerados de concentração de poluentes atmosféricos, certo? Já os padrões secundários, né, são as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo da qual se prevê o mínimo efeito adverso, também, né, sobre o bem-estar da população,
assim como um dano mínimo à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Tá? Então, os padrões secundários a gente pode traduzir como os níveis desejáveis de poluentes. Né? Então, um número X, sim. Quando atinge esse número e passa esse número, não. Então, quando ultrapassa primário e quando não ultrapassa, a gente chama de padrão secundário. Tá? E esses níveis desejáveis, né, eles vão constituir uma meta em longo prazo. Então, a gente precisa que isso permaneça. Então, não adianta a gente dizer, não, a gente está com a concentração de poluentes atmosféricos boa agora. Né? Então, isso precisa ser mantido. Né? Então, aqui eu trouxe nessa figurinha algumas resoluções, né, que tratam dessa qualidade do ar. Então, por exemplo, a gente tem a resolução CONAMA, número 18, de 86, que foi uma das primeiras, né, que era o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Né? Depois, a resolução CONAMA, número 5, de 1989, né, que institui o PRONAR, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade de Ar. Né? E nesse programa, são traçadas estratégias para controle de qualidade do ar. Tá? E uma resolução, né, que está presente até hoje, que foi e é bastante importante, é a resolução número 3, de 90 do CONAMA, porque ela estabelece, né, os padrões de qualidade do ar. Né? Fora isso, a gente tem outras, como a resolução 8, de 90 também, que estabelece o limite máximo de emissão de poluentes do ar. A resolução 8 de 93, né? Que aí já são limites máximos de emissão de poluente para motores destinados a veículos pesados. Tá? Tem algumas leis estaduais, como essa lei do Paraná de 2002, que dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da poluição atmosférica, padrão e gestão de qualidade do ar. Né? Tem essa resolução aqui, número 6, né, que abrange padrões de qualidade do ar e os limites máximos de emissão de poluente do ar. Tá? Então, a gente tem várias legislações aqui no Brasil, né, para esse controle. Né? E a legislação brasileira, né, ela padroniza como poluentes partículas totais em suspensão, né, dióxido de enxofre, partículas inaláveis, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio. Certo? Aqui eu trouxe uma tabelinha, né, para mostrar. Né? Então, aqui, ó, baseada na CONAMA, né, número 3, a resolução número 3 do CONAMA de 1990, né? A gente que institui os padrões nacionais de qualidade do ar. Então, aqui, partículas totais em suspensão. Né? Então, na primeira coluna, poluente, né? O tempo de amostragem, quanto tempo foi, né, foi observada dentro de 24 horas. Tá? Então, um padrão primário, tá? Eu tenho aqui, ó, 240 microgramas por metro cúbico, tá? Já o padrão secundário, né, 150, tá? Então, até 150 é tolerável, então provavelmente não vai causar danos. Passou disso daí, aí sim, tá? E aqui, na última coluna, só foram os métodos que eles utilizaram para fazer essa medição, tá? Um pouquinho desses métodos a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? O dióxido de enxofre também, aqui, ó, em 24 horas, padrão primário 365 e padrão secundário 60, monóxido de carbono, ozônio, fumaça, né? Partículas inaláveis. Então, para cada uma delas, tá? A gente tem, né, um padrão primário e o secundário. Tá? Aqui a gente tem no caso aqui já é a média geométrica anual, né? Quando tem aqui MMA é a métrica aritmética anual, tá? Então tudo isso é baseado, né? Essa medição é feita numa temperatura de 25 graus e uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, né? Então é para o nosso padrão, né? Então em outro país que tem uma outra temperatura, isso pode ter essa variação, tá ok? E aqui a gente finaliza a parte 2 da nossa aula.